meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao trilho de liderança da Assembleia de Deus Ministério Graça. Você vai dar início agora a mais um crescimento espiritual. Que bom que você já terminou ou está começando o crescimento espiritual no trilho de liderança. Eu peço a você que leia todas as referências bíblicas para o seu crescimento espiritual. Depois, você vai ser avaliado pelo seu supervisor. Entregue todas as respostas ao seu supervisor e eu tenho certeza que breve o seu crescimento espiritual estará acontecendo. E vamos logo, pois o Senhor Jesus está voltando. Quem sabe você nem vai terminar esse curso e o Senhor Jesus irá voltar. Então, vamos rápido, porque o Senhor Jesus tem pressa e quer você trabalhando na obra do Senhor, na seara do Senhor. Vamos para o nosso crescimento espiritual. E que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, nesta mensagem, vamos dar prosseguimento à mensagem de número 2. Eu quero falar sobre a visão. João capítulo 4, versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. A mensagem anterior que você acabou de ouvir, ela descreveu o processo do desenvolvimento da visão espiritual que Deus tem nessa igreja para a sua vida. E essa mensagem de agora vai identificar a visão que Jesus quer que nasça em seu espírito e vai explicar como você vai receber esta visão. A visão espiritual que Deus tem para esta igreja é a mesma com a qual ele desafiou os seus discípulos há mais de 3.000 anos atrás. Para compreender o significado desta visão espiritual que Deus tem nesse ministério para a sua vida, é necessário você identificar um dos princípios básicos da palavra de Deus. E esse princípio diz respeito aos paralelos naturais de verdades espirituais. E esta mensagem vai definir estes princípios e explicar o que é a visão que Deus tem para esta igreja, o que Deus quer gerar em você e conceber em você. Verdades naturais e espirituais. O registro escrito de Deus, a Bíblia Sagrada, focaliza seus temas em pessoas, em promessas, em profecias e princípios. Grande parte da Bíblia é o registro de pessoas, de como Deus tratou com elas e com elas, como elas responderam a Deus. Há também uma grande parte da Bíblia que registra profecias de futuros eventos e há muitas promessas dadas ao povo de Deus. A Bíblia também contém importantes princípios que você deve identificar para compreender o que Deus está dizendo para você através da sua palavra. Um desses grandes princípios é aquele que trata dos paralelos naturais de verdades espirituais. A palavra paralelo significa similar, igual a alguma coisa. Quando nós falamos de um paralelo natural, de uma verdade espiritual, nós queremos dizer que Deus usa exemplos naturais para explicar ou representar verdades espirituais. As parábolas de Jesus foram exemplos naturais de verdades espirituais. Numa parábola, ele usou o exemplo natural de uma mulher colocando uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha. O espalhar-se do fermento através de toda a massa ilustrou o crescimento no reino de Deus no mundo. Este é apenas um dos muitos exemplos nos quais ele usou um exemplo natural para ilustrar uma verdade espiritual. Este princípio de paralelo natural e espiritual é explicado, irmãos, em 1 Coríntios. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. 1 Coríntios 15, versículo 44 a 46. Esse é um grande exemplo de um paralelo natural de uma verdade espiritual. O primeiro homem criado por Deus foi um homem natural. Seu nome era Adão. Jesus, que é mencionado como sendo o último Adão, foi um homem espiritual. Adão era um exemplo natural da verdade espiritual de que Deus se revelaria através de Jesus Cristo. Pelo homem natural veio o pecado e a morte. Pelo homem espiritual veio a salvação e a vida em Cristo Jesus. Aquilo que é natural é alguma coisa que você pode observar com seus sentidos.
Você pode ver, ouvir ou tocar. Aquilo que é espiritual somente pode ser observado com os sentidos espirituais. Exemplos naturais podem ser reconhecidos com os sentidos físicos, mas paralelos espirituais somente podem ser reconhecidos através da revelação do Espírito Santo. E para compreender esses princípios e paralelos naturais de verdades espirituais, isso vai aumentar a sua compreensão da palavra de Deus. Quando nós falamos sobre a colheita, a visão com a qual Jesus desafiou seus discípulos é que ele deseja gerar em seu espírito o que foi gerado por um paralelo natural de uma verdade espiritual. Jesus disse aos seus discípulos, em João capítulo 4, versículo 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus não estava falando da colheita natural nos campos que se estendia diante deles, quando ele falou essas palavras. Ele estava falando de uma colheita espiritual. Ele usou o exemplo da colheita natural para dar aos seus seguidores uma visão que daria significado e direção espiritual para as suas vidas. O que esse exemplo da colheita natural significa na realidade espiritual? Leia João capítulo 4, do versículo 3 até o versículo 35. Jesus estava passando através de Samaria, a caminho da Judéia. Quando ele descansou próximo de uma fonte, seus discípulos saíram em busca de alimento. Enquanto eles foram, uma mulher samaritana se aproximou da fonte e Jesus compartilhou o evangelho com ela. Quando seus discípulos retornaram com o alimento, Jesus disse-lhes, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4, versículo 32 ao 34. A coisa mais importante para Jesus, mais urgente do que o alimento natural e as necessidades da vida, era fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Foi neste ponto da conversa que Jesus usou o exemplo da colheita natural. Ele usou para ilustrar o que ele tinha dito para os seus discípulos. A coisa mais importante na vida, irmãos, é fazer a vontade de Deus e a obra de Deus do jeito de Deus, não da nossa vontade. A vontade de Deus e a sua obra. Qual é a vontade de Deus, irmãos? Qual é a sua obra? Isso é revelado na visão da colheita. Jesus disse aos seus discípulos para levantar os olhos e olhar os campos naturais prontos para a colheita. Ele usou este campo como um exemplo dos campos espirituais de multidões de homens e mulheres ao redor do mundo que estão prontos para serem colhidos para o reino de Deus. A mulher samaritana, com quem ele tinha falado, era um exemplo dessa grande colheita espiritual. Ela estava pronta para receber o evangelho e aceitá-lo com grande alegria. Através de ceifar esta mulher, uma cidade inteira veio a conhecer Jesus. João capítulo 4, do verso 39 ao 42. E como que é essa visão hoje, irmãos? Enquanto permanecia no meio dos visíveis e naturais campos de colheita, os discípulos experimentaram o nascimento de uma visão espiritual. Esta é uma visão que Jesus quer gerar em seu espírito hoje, queridos. Ele quer dar a você uma visão dos campos de colheita espiritual do mundo que estão prontos para serem ceifados para o seu reino. Quando você reconhece a realidade dessa visão e compreende a sua responsabilidade também em cumpri-la, a sua vida nunca mais será a mesma. Muitas pessoas não têm levado o evangelho como deveria ser porque não têm entendido o que o Senhor Jesus declarou claramente: o campo é o mundo. Mateus 13, 38, África, Ásia, Austrália, América do Norte, América do Sul, Europa, as ilhas do mar, os campos de colheita do mundo estão maduros, irmãos, com multidões que já ouviram as boas novas do reino de Deus. A visão não mudou, é a mesma de quando Jesus gerou na vida dos seus discípulos. A vontade de Deus é a mesma, porque a obra de Deus ainda não está completa. Existem incontáveis milhões que ainda não ouviram a palavra de Deus. A visão ainda é sobre os campos de colheitas do mundo. Mas por que colheita? Por que Jesus usou o exemplo da colheita para ilustrar a visão espiritual que ele queria dar aos seus seguidores? Existem muitos outros paralelos que ele poderia ter usado. Por que ele escolheu a colheita? A colheita foi um exemplo com o qual seus discípulos poderiam facilmente se relacionar. A história do povo de Deus, Israel, data desde a época de Adão, que foi o primeiro a cultivar a terra. A agricultura continuou e desenvolveu-se
na época de Moisés, quando ela tornou-se a base da economia. Na época de Jesus Cristo, o ciclo econômico de Israel estava centralizado na agricultura. A colheita era a atividade contínua durante todo o ano. A colheita do linho e da cevada acontecia em abril e maio. A colheita do trigo era 6 semanas depois, em junho e julho. Maçãs, figos, amêndoas e as primeiras uvas eram colhidas em junho. Olivas e figos de verão eram colhidos em agosto e setembro. Romãs, pistácias em outubro. Azeitonas do nordeste da Galileia e figos de inverno eram colhidos em novembro. Não somente a economia estava centrada na colheita, mas também o próprio coração do sistema religioso de Israel. As 3 principais festas religiosas que Deus estabeleceu para seu povo estavam relacionadas à colheita. A Páscoa acontecia na época da colheita da cevada, em Êxodo 23, versículo 16. 7 semanas depois, na época da colheita do trigo, havia a festa do Pentecoste, em Êxodo 34, versículo 22. A festa de tabernáculos era observada no 7º mês, que era o período da festa da colheita, em Êxodo 34, versículo 22. Desde que o calendário inteiro, a economia e o sistema religioso envolvia-se ao redor da colheita, os discípulos podiam facilmente compreender esse exemplo. O mais importante, porém, é que havia certas diretrizes para semear e para colher que afetavam a colheita natural. Estas leis naturais também podem ser aplicadas à colheita espiritual de Deus para a sua vida com este ministério. Os discípulos de Jesus poderiam facilmente aplicar esses princípios à colheita espiritual por causa de sua familiaridade com ele no mundo natural. Se aplicasse esses princípios naturais espiritualmente, isso traria uma abundante colheita espiritual. Nós estudaremos esses princípios em outra mensagem, irmãos. O mais importante é que os discípulos reconheceram a urgência representada no exemplo da colheita natural. Quando o grão estivesse maduro, ele deveria ser colhido imediatamente, ou ele ficaria arruinado. Era uma questão de colher ou apodrecer. Se a colheita fosse grande e não houvesse suficientes obreiros para a ceifa, o grão estaria perdido. Fazendo um paralelo espiritual deste problema natural, Jesus diz: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mateus 9, versículo 37. Para você receber a visão. Quando Jesus falou aos seus seguidores sobre a visão da colheita, ele esboçou 5 passos para capacitá-los a receber a visão. Não dizeis vós, primeiro passo, que ainda há 4 meses até a ceifa, segundo passo. Eu, porém, vos digo, terceiro passo, erguei os vossos olhos, 4 passos, e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa, quinto passo. João 4, verso 35. Vamos falar sobre o primeiro passo. Não dizeis vós. Irmãos, muitos crentes gastam sua vida inteira falando sobre a colheita. Eles são como um grupo de ceifeiros tentando reunir a colheita sentado no celeiro. Eles vão ao celeiro, que é a igreja, cada manhã de domingo. Estudam mais e mais métodos de agricultura da colheita espiritual. Eles afiam as suas foices e então voltam para casa. Eles voltam à noite para estudar melhores métodos de agricultura, afiam suas foices e outra vez retornam para suas casas. Eles voltam para uma reunião no meio da semana para aprender maiores e melhores métodos, afiam as suas foices e retornam para suas casas. Eles fazem isso semanas e semanas e após semanas, até que as semanas se convertam em meses e os meses se convertam em anos. Porém, ninguém vai ao campo para colher essas pessoas. Quando Jesus disse, não dizeis vós, ele estava dizendo que falar sobre a colheita espiritual não é suficiente. Você deve envolver-se no exato processo de colher vidas. Isso não significa que todos devem deixar os seus trabalhos e procurar suporte financeiro da igreja e viajar para outras nações como pregadores do evangelho. Mas cada crente deve estar envolvido de algum modo na colheita. Para alguns, será nos campos ao redor dos seus próprios lares e ao redor da sua igreja. Serão os campos da escola, lá onde você estuda, no trabalho onde você está trabalhando, no meio da sua família, nas ruas, na rua próxima da sua casa. Para outros, a colheita será nos campos estrangeiros. O ponto principal é que cada cristão Ministério Graça deve estar participando e não apenas falando a respeito dessa colheita espiritual. O segundo passo, que ainda há 4 meses até a ceifa, para tornar-se parte dessa visão de Deus nesse ministério.
e fazer parte desse tempo de colheita. Você não pode atrasar esta colheita. Você não pode esperar até alguma coisa futura para envolver-se com esta obra. Almas estão morrendo, irmãos. Almas estão perecendo em pecado agora. Para muitos, o amanhã será tarde demais. Joel capítulo 3, versículo 13 e o 14 diz o seguinte: lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O terceiro passo: eu, porém, vos digo, os caminhos de Deus são diferentes do caminho dos homens. Os homens falam sobre a colheita espiritual, eles atrasam a colheita espiritual, mas o que Deus diz para você hoje é diferente do que os homens estão dizendo para você. O Senhor está dizendo para você através deste ministério, através dessa mensagem, através do Ministério Graça para a sua vida. Erguei os vossos olhos, que é o quarto passo. Os olhos dos discípulos lá estavam distraídos. Quantos cristãos hoje não estão distraídos dentro do Ministério Graça? Eles não estavam focalizados na visão dos campos de colheita. E muitos também hoje não estão focalizados no campo de colheita. Para receber esta visão espiritual de Deus no Ministério Graça, você deve tomar uma ação pessoal. Você deve levantar os seus olhos espirituais das distrações naturais da vida. Você deve levantar os seus olhos de seus problemas pessoais, do desencorajamento, dos negócios e preocupações mundanas. Você deve erguer os seus olhos das circunstâncias da vida e então tomar o quinto passo. Vede os campos. Tira os seus olhos daquilo que está distraindo você, dos campos da colheita. Você deve realmente olhar os campos. Você deve ver o mundo através dos olhos de Deus. Muitos não têm visto a visão de Deus nesse ministério, no Ministério Graça, porque eles não têm realmente olhado espiritualmente. Eles não têm reconhecido também as suas próprias responsabilidades pessoais para com os campos de colheitas. Eles não têm considerado as condições dos campos de colheitas que existem no mundo hoje. Para receber a visão de Deus nesse ministério, você não deve apenas falar sobre ela. Muitos falam, muitos estão morrendo, crianças estão morrendo, muitas criancinhas passando fome, criancinhas sem nada para comer e chora. Outros falam, vidas agora sem cobertor, vidas sem isso, pessoas morrendo, família, minha família está isso, minha tia, o meu primo, a minha mãe, o meu pai, enfim. Mas você não deve apenas falar sobre isso, você não pode atrasar esta visão. Você deve ouvir o que Deus diz, o desafio que Ele apresenta quando Ele chama para você: a quem enviarei? A quem é que vai ir por nós? Isaías capítulo 6, versículo 8. Você deve levantar os seus olhos espirituais, levanta os seus olhos dessas distrações do mundo que Satanás tem colocado para desviar o seu olhar dos campos de colheita que Deus já tem levantado nesse ministério. Você deve olhar os campos do mundo através dos olhos de Deus, através da visão de Deus que Deus tem colocado agora dentro de você, através deste ministério e desta mensagem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.